Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 39. Capítulo 530. Estava claro, alguém o estava observando. Sid franziu a testa. Ele odiava ser observado daquele jeito. Se o observador pudesse ver tudo, Sid já poderia ter atravessado o espaço para confrontá-lo. Mas felizmente, os observadores não eram oniscientes. Caso contrário, Sid não teria hesitado em caçá-lo imediatamente. Embora o observador fosse um ser de nível cósmico, ele não era multiversal. Ainda não é poderoso o suficiente para Sid considerá-lo uma ameaça real. Uma voz cheia de choque e curiosidade ecoou pelo espaço. Você consegue me ver? Você sabe quem eu sou? A voz fria de Sid ressoou de volta. Pare de me olhar. No momento em que ele terminou de falar, uma onda de magia do caos carmesim irrompeu. Da perspectiva do observador, o universo 616 de repente ficou turvo e distorcido, como se estivesse coberto por um véu de névoa. Como olhar através de um espelho embaçado. Ou pior, como se tivesse sido completamente censurado. O observador soltou uma risada amarga. Tão cauteloso. Seu poder poderia romper a barreira, mas isso alertaria instantaneamente o herói vestido de branco. E isso não era algo que ele queria. Mesmo agora, o observador ainda estava em choque. Incompreensível. Ele nunca tinha visto nada parecido no universo 616. Uma entidade cósmica independente havia surgido, alguém que não tinha equivalente em nenhuma outra realidade. O observador permaneceu imerso em pensamentos. O próximo passo. Estava recebendo a joia do tempo do ancião. De longe, Caveira Vermelha hesitou antes de falar. Herói vestido de branco. Com quem você estava falando agora mesmo? Há alguém acima de nós? Agora que você tem a joia da alma, o que vai fazer em seguida? Mesmo no vácuo do espaço, as ondas mentais do Caveira Vermelha levaram seus pensamentos diretamente para Sid. Sid, é claro, entendeu imediatamente. Alguém que você não entenderia. Um ser que gosta de ver o universo se desenrolarem. Depois disso, ele ignorou Caveira Vermelha completamente. Quanto aos saqueadores observando de longe, Sid estava bem ciente deles, mas ele escolheu ignorá-los. Um momento depois, a joia do espaço brilhou em azul, e Sid desapareceu, reaparecendo em um beco tranquilo na terra. Ao ver Sid desaparecer, Caveira Vermelha abriu a boca, mas ficou sem palavras. Ele olhou ao redor para as ruínas desoladas de Vormir e sentiu uma sensação esmagadora de sufocamento. Aquele desgraçado poderia pelo menos ter me levado com ele. De volta ao navio Ravager. No momento em que o herói vestido de branco desapareceu, os saqueadores sentiram uma avassaladora sensação de perda. Droga! Ele sumiu. Mas logo, eles se lembraram de uma coisa que poderia aliviar sua decepção. Dinheiro. Um deles imediatamente pegou o comunicador. Ei! Senhor, o senhor está interessado em informações sobre as joias do infinito? Tenho informações sobre 5 deles. Você quer saber? Se necessário, posso até fornecer detalhes sobre o proprietário atual. Stanley e os saqueadores entraram em modo de trabalho completo. Eles compartilharam alegremente detalhes das joias do infinito, juntamente com imagens gravadas do herói vestido de branco em ação. E claro, cada vez que alguém pedia exclusividade, os saqueadores aceitavam de bom grado taxas extras, antes de vender a mesma informação para outra pessoa. Somos os saqueadores. Quem em sã consciência confia em nós? O negócio prosperou e suas carteiras transbordaram. A notícia se espalhou rapidamente pelo submundo cósmico. Meu Deus, essa filmagem é real? No vídeo gravado, eles viram um planeta explodindo. Tudo por causa de um homem. Um homem de branco envolto em energia carmesim, casualmente apagando um planeta do mapa. Confira se esse vídeo é real. Uma voz gritou em pânico dentro de um dos sindicatos galácticos. Um técnico respondeu, senhor, não há provas de falsificação. Essa filmagem é 100% real. A sala ficou em silêncio. Se isso fosse real, então este herói vestido de branco era uma força além da compreensão. Um ser que poderia. Destrua um planeta à vontade. Forge uma joia do infinito. Possivelmente impunhe todas as 6 joias do infinito. Era insondável. Enquanto isso, no santuário. Lord Thanos, estas são as últimas informações sobre o herói vestido de branco. Ebony Maw, envolto em uma aura de elegância fria, sua pele cinza refletindo a luz fraca, projetou a filmagem diante de Thanos. Thanos observou. Viu o herói vestido de branco, envolto em energia do caos vermelho, destruir um planeta com um simples gesto. Viu manifestar uma joia da alma. Vi ele forjar uma joia do tempo. Viu empunhar 5 verdadeiras joias do infinito. O rosto de Thanos se contorceu em choque. Não importa como ele olhasse para isso. Ele não conseguiu derrotar o herói vestido de branco. Com um poder desses, ele jamais conseguiria reunir as joias do infinito sozinho. Como pode existir um monstro desses no universo? Pela primeira vez, medo e desespero encheram seu coração. Não por muito mais tempo. Ele já havia encontrado o Templo da Eternidade. E ele havia preparado seu substituto para rompe-tormentas. Breve. Ele se comunicaria com a entidade cósmica Eternidade e faria seu desejo. Nesse ponto, nem mesmo o herói vestido de branco conseguiu detê-lo. Um sorriso lento e sinistro se espalhou pelo rosto de Thanos. De volta à Terra, em um beco isolado, Sid estava. Seu olhar estava fixo na manopla do infinito.
a falsa pedra do tempo embutida nela. Depois de pensar um momento, ele colocou mais poder nisso. Uma onda enorme de magia do caos inundou a réplica, estabilizando-a ainda mais. Ele estava se preparando. Por enquanto ele confrontaria o ancião. Só para o caso de ela tentar algo complicado com a verdadeira joia do tempo. Depois de canalizar o dobro de suas reservas normais de energia para o falso, Cid finalmente parou. Bom o suficiente. Agora, a falsa joia do tempo foi infundida com poder suficiente para funcionar corretamente. Mesmo que não fosse perfeito, ainda poderia interagir com a joia do tempo real. Com tudo pronto, Cid deixou sua energia se recuperar. Então, ativando a joia do espaço, ele desapareceu, reaparecendo acima de Camartage. Capítulo 531. No momento em que ele apareceu acima de Camartage, vários feiticeiros imediatamente notaram. A princípio, eles não reagiram muito ao ver uma figura vestida de branco no céu. Mas quando reconheceram quem era, suas expressões mudaram drasticamente. Manto branco? Por que o manto branco está aqui em Camartage? Rápido, informe o feiticeiro supremo. Enquanto entravam em pânico, um portal dourado brilhou e surgiu. De lá saiu uma mulher careca, de túnica amarela, ninguém menos que a feiticeira suprema, a anciã. Logo atrás dela, vários feiticeiros a seguiam. Entre eles estava Wong, vestido com vestes pretas e vermelhas, com seu corpo atarracado e feições asiáticas inconfundíveis. Ao lado dele estava Mordo, trajando vestes verde claras, cuja tez escura o destacava. Até o Doutor Estranho e Caecilius emergiram do portal momentos depois. No momento em que saíram, seus olhares se voltaram para o céu, fixando-se na figura vestida de branco. A expressão da anciã era solene enquanto ela falava. Manto branco? Por que você veio para Camartage? Sob os olhares atentos dos feiticeiros abaixo, Cid não se preocupou com gentilezas e foi direto ao ponto. Preciso da joia do tempo dentro do olho de Agamotto. Entregue-a para mim. Assim que as palavras saíram de sua boca, não só a expressão do ancião mudou, mas também a do Doutor Estranho e dos outros. Todos sabiam exatamente o que era a joia do tempo e o quão perigosa ela poderia ser. Manto branco, para que você precisa da joia do tempo? A joia do tempo traz consigo riscos imensos. Se mal utilizada, pode desestabilizar a própria realidade. O ancião franziu a testa. Antes que ela pudesse terminar de falar, Cid simplesmente levantou a mão direita. No momento seguinte, a manopla do infinito dourada em sua mão irradiou luz, suas 6 joias do infinito incrustadas brilhando em uníssono. O brilho era deslumbrante, capturando instantaneamente a atenção de todos os presentes, incluindo o ancião. 6 joias do infinito? Manto branco coletou todos os 6? Isso é impossível. Gritos de choque ecoaram entre os feiticeiros reunidos. Eles o encararam, incrédulos. Espere um minuto, a joia do tempo não está com o Mago Supremo? Então como ele tem uma? Todos os olhares se voltaram para a anciã, que também estava surpresa. Ela fez um gesto rápido, e o olho de Agamotto em seu peito se abriu, revelando o inconfundível brilho verde da joia do tempo. A joia do tempo ainda estava lá. Ao ver isso, todos soltaram um pequeno suspiro de alívio. Mas ao mesmo tempo, uma nova pergunta surgiu em suas mentes. Se a joia do tempo ainda estava com o ancião, de onde veio a do manto branco? Uma farsa? Uma réplica? A voz calma de Cid interrompeu suas especulações. Não precisa adivinhar. Esta joia do tempo foi criada por mim, é uma falsificação. É claro que, embora possa ser falso, seus efeitos são indistinguíveis do real, pelo menos por um tempo limitado. Enquanto ele falava, o brilho verde da falsificada joia do tempo se intensificou. No momento seguinte, algo chocante aconteceu. Doutor Estranho e os outros se viram incapazes de se mover. Não, em vez de estarem fisicamente contidos, o fluxo de tempo ao redor deles havia diminuído a um grau extremo, tornando impossível que eles se movessem livremente. Felizmente, o olho de Agamotto do ancião pulsou com luz verde, neutralizando a anomalia e restaurando seus movimentos. No momento em que recuperaram a mobilidade, Wong e os outros começaram a discutir baixinho. Esse era definitivamente o poder da joia do tempo. Mas como pode ser falso se funciona exatamente como verdadeiro? Ele realmente conseguiu criar uma réplica funcional de uma joia do infinito? À medida que a descrença aumentava, a voz firme de Cid ecoou mais uma vez. Ancião, você já tomou sua decisão? Você vai entregar a joia do tempo ou vamos lutar? Abaixo, a anciã observou a figura vestida de branco no céu e as 6 joias do infinito brilhantes em sua manopla. Ela então olhou para os feiticeiros ao seu redor, respirou fundo e lentamente estendeu a mão em direção ao olho de Agamotto. Um momento depois, ela retirou a verdadeira joia do tempo. Feiticeiro Supremo, você não pode. Não podemos deixá-lo levar a joia do tempo. Wong e os outros ficaram visivelmente alarmados, tentando detê-la. Se Manto Branco realmente obtivesse posse da joia do tempo, então ninguém, nem mesmo agora, poderia enfrentá-lo. Embora, para ser justo, ninguém poderia enfrentá-lo agora. Ignorando os protestos, a anciã simplesmente balançou a cabeça. Segurando a joia do tempo delicadamente entre o polegar e o indicador, ela ergueu à sua frente. Pegue Manto Branco. Espero que você o use com sabedoria. Cid levantou a mão direita. Um brilho carmesim profundo de magia do caos envolveu a joia do tempo verde na mão do ancião. Com um movimento rápido, a joia do tempo voou em sua direção. Enquanto olhava para a verdadeira joia do tempo à sua frente, até Cid não conseguiu evitar suspirar interiormente.
A última joia do infinito finalmente era dele. Embora possuir todas as 6 joias do infinito não tornasse alguém verdadeiramente invencível, isso o elevava a uma existência de nível universal, garantindo domínio sobre um cosmos inteiro com facilidade. Mas quando ele estava prestes a fixar a verdadeira joia do tempo em sua manopla, uma voz em pânico de repente soou de cima. Capa branca, preciso da sua ajuda. Não só Sid ouviu a voz, mas também o ancião e os outros abaixo. Quem é aquele? De onde vem a voz? Doutor Estranho e os outros ficaram confusos. Então, o olhar de Sid se aguçou quando ele sentiu algo. Virando a cabeça, ele olhou para o céu. Com um crash retumbante, o próprio tecido do espaço se estilhaçou como vidro. Uma figura vestida com um manto azul, ostentando uma cabeça enorme, surgiu do vazio fraturado. Bum! Ele caiu pesadamente no chão, formando uma cratera com seu formato. Poeira e detritos subiam no ar. Enquanto os feiticeiros comuns de Camartage ainda tentavam processar o que havia acontecido, os mais habilidosos entre eles, incluindo Mordo, imediatamente perceberam a gravidade da situação. Essa pessoa parecia ser de outro universo? À medida que a confusão se espalhava, uma nova figura emergiu da fenda no céu. Flutuando, havia um ser com corpo metálico e cabeça vermelha, exalando uma presença sinistra. Que é aquele? Não parece humano. Algum tipo de máquina? Como a joia da mente sempre esteve em posse de Sid, Visão nunca existiu. Como resultado, o Doutor Estranho e os outros não tinham ideia de quem era aquele ser. Não, na verdade, não era Visão. Esse é o Ultron. O observador, ainda esparramado em sua cratera, lutou para se levantar enquanto gritava alarmado. Capítulo 532. O observador, que sempre observou silenciosamente o multiverso, nunca imaginou que um dia ele se tornaria a caça em vez de o observador. Enquanto ele explicava rapidamente a situação, todos compreenderam a gravidade do assunto. Sid ouviu atentamente. Em outro universo, Tony Stark obteve a joia da mente e a usou para criar Ultron, na esperança de proteger a Terra. No entanto, Ultron só via guerra e destruição, o que o levou a uma única conclusão: a verdadeira paz só poderia ser alcançada com a eliminação de toda a vida. Para realizar sua visão, Ultron criou um corpo de Vibranium para si. Originalmente, ele deveria ter sido detido, e aquele corpo deveria ter se tornado o de Visão. Mas naquele universo, Ultron conseguiu reivindicar o corpo de Vibranium. Os Vingadores tentaram detê-lo, mas todos pereceram, incluindo Tony Stark. No final, Ultron lançou todas as ogivas nucleares do mundo, comemorando sua vitória sobre a própria vida. E então Thanos chegou através de um portal espacial. Com 5 joias do infinito já em sua posse, Thanos foi atrás da joia da mente incrustada na testa de Ultron. Mas ele era muito arrogante. Sem hesitar, Ultron disparou um raio laser da joia da mente, cortando Thanos ao meio. Thanos tinha literalmente entregado a última joia do infinito a ele. Assim, o Ultron do Armagedon das 6 Pedras nasceu. Após sua ascensão, ele destruiu Asgard e outras civilizações sem esforço, matando até mesmo a Capitã Marvel, Carol Danvers. De sua dimensão de bolsa escondida, o observador testemunhou tudo, comentando o que estava acontecendo. Esse foi o erro dele. Ultron percebeu. Eu vejo você. Então, existem outros universos além deste? Embora o observador tenha reagido rapidamente e apagado a cena, era tarde demais. Ultron já havia percebido a existência de outros universos. O observador murmurou para si mesmo: eu vi tudo, o passado, o futuro. Cada momento que já existiu ou existirá. Mas isso eu não previ. A ascensão de Ultron o pegou desprevenido. E pior, se não fosse controlado, Ultron se tornaria uma ameaça para todo o multiverso. Mas quando o observador percebeu isso, já era tarde demais. Ultron me encontrou. Ele quer me apagar. Ele me derrubou, e eu mal consegui escapar daqui. Ao ouvir as palavras do observador, o ancião e os outros feiticeiros ficaram visivelmente abalados. Uma crise multiversal. Não uma simples escaramuça, mas uma ameaça a todo o multiverso. Acima deles, flutuando no céu, Ultron exibia um sorriso arrepiante enquanto observava o observador explicar tudo. Ele não fez menção de interromper. Afinal, era bom que eles soubessem porque estavam prestes a morrer. E então, um laser amarelo foi disparado da testa de Ultron. Antes que alguém pudesse reagir, a verdadeira joia do tempo, que estava flutuando na frente de Sid, foi lançada para longe, a centenas de metros de distância. O observador e os outros ficaram pálidos, enquanto Ultron sorriu satisfeito. Só então ele finalmente falou. Então, era você quem o observador esperava que pudesse me impedir? Manto branco? O olhar de Ultron percorreu Sid, com diversão em sua voz sintética. Devo dizer que não esperava que alguém neste universo reunisse todas as 6 joias do infinito tão bem. De repente ele caiu na gargalhada. Você chegou tão perto. Só faltou uma pedra. Se tivesse conseguido a joia do tempo de verdade, você poderia ter sido um problema. Mas agora, sem a joia do tempo, você ficou com 5 joias do infinito. Isso significa que não tem chance contra mim. Este universo também precisa da minha paz. Quando eu te apagar, trarei a verdadeira ordem a este mundo. Seu olhar se voltou para a manopla do infinito na mão de Sid, particularmente para a joia do tempo falsificada. Devo dizer que aquela pedra do tempo falsa parece bem convincente. Ao ouvir as palavras de Ultron, a expressão do observador escureceu. Tendo observado inúmeros universos, ele sabia a diferença de poder entre empunhar 5 joias do infinito e empunhar todas as 6. O primeiro não conseguiu derrotar o último.
Sua última esperança estava desmoronando. Ele murmurou, acabou. Perto dali, a anciã permanecia em silêncio, com o olhar fixo em Ultron e suas 6 joias do infinito. Nem ela via como detê-lo agora. Se até mesmo o Mago Supremo havia perdido a esperança, então Wong e os outros tinham poucos motivos para acreditar que teriam alguma chance. Mas naquele momento, o observador fez um movimento desesperado. Uma energia dourada brilhou em sua mão direita e com um único movimento ele fez Ultron voar. Eu vou segurá-lo. Manto Branco, pegue a joia do tempo ou saia deste universo imediatamente. Eu te encontro mais tarde e nós daremos um jeito de detê-lo. Mas antes que suas palavras saíssem completamente de sua boca, 6 raios de energia irromperam das joias do infinito de Ultron. O observador levantou ambas as mãos, invocando uma barreira poderosa para bloquear o ataque que se aproximava. Mas a diferença de poder era muito grande. Seu escudo quebrou em um instante. Os raios de energia o atingiram, lançando-o pela paisagem. Ele caiu no chão com um impacto estrondoso. Ultron flutuou calmamente de volta à vista, fixando seu olhar frio e mecânico em Sid. Nenhum de vocês vai escapar. Naquele momento, todos os olhos se voltaram para o Manto Branco. Sid, no entanto, permaneceu completamente calmo. Ignorou os olhares e olhou diretamente para Ultron. Eu nunca disse que estava concorrendo. E eu nunca confiei nas joias do infinito. Com isso, ele atacou. Magia do caos carmesim profunda surgiu ao redor de Ultron, imobilizando-o instantaneamente. Sid apertou a mão direita. O braço de Vibranium de Ultron foi arrancado de seu corpo na hora. Este universo é meu. Não preciso de um estranho como você. Sua voz não demonstrava emoção. O que? A expressão de Ultron finalmente mostrou choque. Como isso foi possível? Como o Manto Branco pode ser tão forte? Reagindo rapidamente, Ultron ativou as 6 joias do infinito. Uma onda de energia destrutiva começou a se formar, uma explosão de apagamento multiversal que poderia obliterar a Terra em um instante. Ao mesmo tempo, as 6 joias do infinito de Sid ganharam vida, neutralizando o poder de Ultron. Naquele instante, a falsa pedra do tempo na manopla de Sid rachou e se estilhaçou, dissolvendo-se em uma explosão de luz verde. Mas mesmo um único momento foi suficiente para a magia do caos reescrever a realidade. Capítulo 533. Os efeitos de distorção da realidade da magia do caos cortaram a conexão de Ultron com as joias do infinito. Este foi o método mais eficiente e que menos consumiu energia. No instante seguinte, o sorriso sinistro no rosto de Ultron antecipando seu ataque final congelou. Ele sentiu isso. Sua conexão com as 6 joias do infinito havia desaparecido. Aquela avassaladora sensação de onipotência, a invencibilidade que preenchia todo o seu ser, desapareceu em um instante. As joias do infinito, elas ainda estão incrustadas no meu corpo. Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, ele de repente viu as 6 pedras, uma por uma, se desprendendo de sua forma metálica e voando em direção ao distante Manto Branco. Em seu olhar atordoado, as pedras caíram perfeitamente na mão esquerda de Sid. Ultron rugiu incrédulo. Não. Como você fez isso? Como você pegou minhas joias do infinito? Essas são minhas. Não só Ultron ficou completamente chocado, mas até mesmo o observador, o ancião e os outros ficaram cheios de descrença. A crise poderia realmente ter sido resolvida assim? Sid, permanecendo calmo, respondeu à pergunta silenciosa. Tudo o que eu precisava fazer era cortar sua conexão com as joias do infinito. Sem elas, você não é nada. Todo o seu poder vem das pedras. Sem elas, você é só sucata. Ultron ficou furioso, mas mais do que isso estava com medo. Ele avançou, tentando recuperar as pedras e restaurar sua antiga glória. Mas Sid nunca pretendeu lhe dar essa chance. Assim que Ultron se moveu, uma onda de magia do caos vermelho escuro o envolveu. Instantaneamente seu corpo começou a se dissolver, derretendo e se transformando em vapor. Os olhos de Ultron se arregalaram de horror. Meu corpo, mas é Vibranium. Sid fez um leve movimento com o olhar, e a forma de Ultron foi erguida no ar pela energia vermelha. Com um simples movimento de sua mão direita, o braço esquerdo de Ultron foi arrancado. Depois sua perna esquerda. Depois a perna direita. Em instantes, Ultron foi reduzido a uma casca sem membros. A voz de Sid era calma enquanto ele repetia, eu te disse, este universo é meu. Ele não precisa de um estranho como você. Então ele cerrou a mão direita. O brilho carmesim da magia do caos surgiu, engolfando Ultron completamente, pintando o céu de vermelho. Em meio ao inferno brilhante, as últimas e desesperadas palavras de Ultron ecoaram. Não, ninguém pode me derrotar. Eu deveria trazer paz ao multiverso. Não posso morrer aqui. Sua voz enfraqueceu. Depois desapareceu. Depois desapareceu. À distância, o observador e os outros estavam congelados em choque. A crise do Ultron acabou, murmurou o observador, quase incapaz de acreditar. Uma ameaça ao multiverso, resolvida assim tão fácil? Inicialmente ele esperava que o Manto Branco recuperasse a joia do tempo e completasse seu conjunto de joias do infinito, ou pelo menos fugisse deste universo antes que Ultron pudesse destruí-lo. Mas Ultron mal havia chegado e foi imediatamente aniquilado? O olhar do observador cintilou enquanto ele repassava os eventos em sua mente. Agora tudo fazia sentido. Cortar o vínculo de Ultron com as joias do infinito, somente o Manto Branco tinha o poder de fazer algo tão facilmente. Inacreditável. O ancião, o Doutor Estranho e os outros sentiam o mesmo. Bem acima deles, Sid não prestou atenção às reações deles.
Seu foco estava nas 6 joias do infinito em sua mão esquerda. De uma visão externa, essas 6 pedras pareciam ligeiramente diferentes das suas, mas as diferenças eram sutis, perceptíveis apenas após uma inspeção mais detalhada. Ele não ficou surpreso. As joias do infinito de cada universo eram únicas. Por exemplo, um dispositivo projetado para destruir as joias do infinito só poderia destruir as do seu próprio universo, não funcionaria com as de outra realidade. Agora, com 2 conjuntos de joias do infinito em sua posse, Sid franziu a testa levemente. Qual conjunto devo usar? Depois de pensar um pouco, ele tomou sua decisão. É melhor juntá-los. Com um movimento de sua mão direita, a verdadeira joia do tempo, que havia sido explodida antes, voou pelo ar e retornou a ele. Sob os olhares atentos do ancião e dos outros, ele incorporou a joia do tempo na manopla do infinito. A energia surgiu, crepitando através do desafio em uma exibição deslumbrante. Mais uma vez, Sid sentiu aquela sensação inebriante de onipotência. Desta vez foi ainda mais forte, mais tangível. Mas ele balançou a cabeça. As joias do infinito eram, em última análise, ferramentas externas. Elas eram melhor usadas como armas, mas confiar totalmente nelas seria tolice. Ultron cometeu esse erro, e veja onde isso o levou. As joias do infinito tinham uma fraqueza gritante. Contra certas entidades de dimensões superiores, seu poder não significava nada. Por exemplo, verdadeiros seres de nível multiversal. No momento seguinte, as 6 joias do infinito na manopla de Sid brilharam com luz radiante. O conjunto de joias do infinito de Ultron, ainda suspenso no ar, foi envolvido pelo mesmo brilho, e então elas se fundiram com as pedras existentes de Sid. Quando a luz ofuscante desapareceu, o conjunto extra de joias do infinito desapareceu. Em seu lugar, um conjunto completamente novo de joias do infinito surgiu. Sid levantou uma sobrancelha, levemente surpreso. O limite de potência das pedras não mudou. Não era como se a fusão deles tivesse dobrado sua força. Mas houve uma melhora. Se ele tivesse que descrever, antes era como um único gasoduto canalizando energia. Agora, era como se 2 oleodutos trabalhassem em conjunto, aumentando a eficiência e a potência das pedras. Um impulso indireto substancial. Satisfeito com o resultado, Sid voltou seu foco para outra coisa. Sua habilidade ômega, o avatar da luz. E o progresso de Baldur, quando chegasse a 100%, algo grande aconteceria. Olhando para o observador e os outros, ele não lhes deu mais atenção. Sem dizer uma palavra, ascendeu ao espaço rumo ao sol. No meio do voo, ele casualmente guardou a manopla do infinito em seu anel espacial. Abaixo, o observador e os outros observavam sua partida em silêncio, cada um perdido em pensamentos. A anciã suspirou com a preocupação estampada no rosto. Só espero que o manto branco use as joias do infinito com sabedoria. A forma do observador ficou borrada e desapareceu do universo. 616. Ainda havia muito a ser feito após a devastação de Ultron pelo multiverso. Doutor Estranho e os outros trocaram olhares incertos. Enquanto isso, na Autoridade de Variação Temporal, AVT, os funcionários ficaram furiosos. Maldito Ultron! A linha do tempo está ainda mais bagunçada agora. Espaço sideral da Terra. Ignorando todo o caos em andamento, se divagou pelo espaço, aproveitando a energia do Sol. Vários satélites de diferentes nações o rastrearam, mas ele não lhes deu atenção. Seu foco estava em sua habilidade ômega. É Avatar de Luz Experiência mais um? É Avatar de Luz Experiência mais um? Os números aumentaram constantemente. O tempo passou rápido. Habilidade, Avatar da Luz, 1989-2000 nível 4. Só mais 11 pontos. Capítulo 534. Os olhos de Sid brilharam de expectativa. Ele estava a poucos instantes de elevar seu Avatar da Luz ao nível 5. Então finalmente entenderia a verdadeira natureza dessa habilidade ômega, se era tão poderosa quanto ele esperava. Entretanto, enquanto ele se aquecia ao sol, esperando sua capacidade de avançar, inúmeros observadores ocultos monitoravam suas ações, imaginando o que ele estava fazendo. Então, apenas 9 minutos depois, algo anormal ocorreu no sistema solar. Uma enorme perturbação espacial ocorreu. Os olhos de Sid se abriram de repente e seu olhar imediatamente se voltou para a frente. De repente, 38 figuras colossais e radiantes apareceram no sistema solar. Esses eram celestiais? Não apenas alguns, mas dezenas de celestiais? Sua expressão escureceu. Em circunstâncias normais, ele conseguiria lidar com alguns celestiais, no máximo. Mas 38 de uma vez? Mesmo que ele esgotasse todas as suas forças, não havia como matar todos eles. Por fim, ele ficaria sem energia e morreria de exaustão. Claro, isso foi antes de ele obter a manopla do infinito. Agora, as coisas eram diferentes. Mas mesmo com a manopla, ele não tinha certeza. Se tentasse apagar todos esses celestiais de uma vez, as joias do infinito excederiam seu limite e se quebrariam? Tudo era incerto até ser testado. Pela primeira vez em muito tempo, a expressão de Sid ficou séria. Ao mesmo tempo, nações do mundo todo, que monitoravam secretamente o manto branco, notaram o aparecimento repentino de dezenas de entidades colossais perto da Terra. A resposta foi imediata. Oh meu Deus! Dezenas de celestiais? Depois de testemunhar as descidas celestiais anteriores, especialmente o incidente de Tiamutia, até mesmo pessoas comuns sabiam o que eram os celestiais. Mesmo que não entendessem completamente, eles pelo menos sabiam que os celestiais podiam criar buracos negros.
E agora havia 38 deles. Só de imaginar a destruição que eles poderiam desencadear, as pessoas sentiam arrepios. E então, todos eles perceberam um fato assustador. O manto branco estava condenado. Se apenas 10 celestiais tivessem chegado, as pessoas ainda poderiam acreditar que ele tinha uma chance. Mas 38? Até os apoiadores mais otimistas perderam a esperança. Sede da SHIELD. Fury franziu a testa. Vamos torcer para que a batalha deles não destrua a Terra. Ainda assim, ele tinha emoções confusas. É isso? O manto branco vai morrer? Enquanto isso, os governos mundiais tiveram uma reação diferente. Finalmente, aquele homem perigoso vai ser eliminado. Eles ficaram eufóricos. Anteriormente, o manto branco havia lutado contra alguns celestiais, alguns até escaparam de seu alcance. Agora, com tantos, o resultado era óbvio. Kamartage. O ancião e os feiticeiros olhavam para o céu em silêncio. Manto Branco tinha acabado de salvá-los de uma crise multiversal e agora ele enfrentava isso? Wong hesitou. Mago Supremo, devemos ajudar o Manto Branco? Todos os olhos se voltaram para o ancião. Ela balançou a cabeça e suspirou. Os celestiais estão além do nosso controle. Não podemos impedir suas decisões. Ela sabia muito bem o quão poderosos os celestiais eram. E 38 deles? Mesmo que ela unisse forças com Odin e Manto Branco, eles ainda não teriam chance. Em outro lugar, nos reinos dimensionais, os deuses demoníacos de várias dimensões sentiram a perturbação e voltaram seus olhares para o sistema solar. No momento em que viram 38 celestiais, até eles involuntariamente engasgaram. Temer, embora nenhum deles temesse um único celestial, um grupo desse tamanho era o suficiente para fazê-los tremer. Se todos os 38 celestiais atacassem juntos, até eles seriam erradicados. Os celestiais estão realmente determinados a matar o Manto Branco. Pesadelo zombou. Com tantos, nem mesmo o Manto Branco consegue sobreviver. Dimensão escura. Dormammu sorriu, um obstáculo a menos me impedindo de devorar a Terra. Enquanto Mephisto, Lúcifer e outros discutiam a situação, Asgard mergulhou no caos. Asgard. Irmão. Thor estava à beira da loucura. Pai. Mãe. Heimdall. O que vamos fazer? Frigga parecia triste, seu olhar cheio de tristeza silenciosa enquanto ela se virava para Odin. Odin suspirou profundamente, sua expressão era de grave desamparo. Nem ele pôde fazer nada contra tantos celestiais. Baldur, meu filho, desta vez. Não havia nada que ele pudesse fazer. Enquanto isso, de volta ao espaço. Cid não tinha intenção imediata de lutar. Como os outros suspeitavam, nem ele estava confiante contra 38 celestiais. Ele não tinha certeza se as joias do infinito poderiam apagá-los todos de uma vez. Então, sua melhor aposta era ganhar tempo. Se ele conseguisse resistir por mais 10 minutos, seu avatar da luz alcançaria o nível 5. Naquele momento, os celestiais falaram. Então, você é o Manto Branco? Um celestial de cor verde zombou. Um ser planetário insignificante, ousando nos desafiar várias vezes? Sua arrogância é insuportável. Ninguém que desafia os celestiais tem permissão para existir. Você não tem lugar neste universo. Então, um imponente celestial vermelho, Arishem, o juiz, deu um passo à frente. Manto Branco, eu avisei você antes. Eu disse que nós celestiais tínhamos marcado você e o Messias para a morte. Hoje cumprirei essa promessa. Espaço exterior. A expressão de Cid permaneceu calma. Ele simplesmente respondeu, e daí? Você realmente acha que pode me matar? Os celestiais adoravam perder tempo, e era exatamente isso que ele queria. Se eles quisessem conversar, ele falaria o dia todo. Como esperado, seu tom de zombaria deixou os celestiais furiosos. Suas expressões escureceram, sentindo que Manto Branco era muito arrogante, mesmo diante da morte certa. Enquanto se preparavam para atacar, Cid não desperdiçou mais um segundo. Ele colocou a mão no anel espacial e recuperou a manopla do infinito, colocando-a na mão direita. 6 joias do infinito brilhavam intensamente. Os celestiais e até mesmo os deuses dimensionais que observavam congelaram. Joias do infinito? O Manto Branco reuniu todos os 6? A voz de Arishem ficou gélida. Então esse é seu trunfo? Capítulo 535. Cid levantou a mão direita, as 6 joias do infinito em sua manopla brilhando intensamente. Ao ver isso, tanto os celestiais quanto os deuses dimensionais sentiram uma onda de solenidade. Todos eles conheciam o verdadeiro poder das joias do infinito, muitos até as haviam empunhado no passado. Então esse é o trunfo do Manto Branco? Não é de se admirar que ele não tenha medo, mesmo com 38 celestiais à sua frente. Mas possuir todas as 6 pedras não significa que ele seja invencível. Ele consegue mesmo eliminar tantos celestiais? Os deuses dimensionais especularam se os celestiais poderiam hesitar e recuar temporariamente com medo das joias do infinito. Espaço sideral, um momento de silêncio. Sob inúmeros olhares atentos, Arishem, o juiz, de repente fez seu movimento. Ele levantou a mão direita? Um raio de energia vermelho escura irrompeu de seu punho, avançando em direção ao Manto Branco a uma velocidade estonteante. Cid não se moveu. Em vez disso, a joia do poder e a joia da realidade em sua manopla brilharam. Em um instante, o feixe de energia se transformou em um enxame de borboletas radiantes, voando no vazio. Momentos depois, as borboletas se dissiparam em partículas de luz. Durante todo o processo, Cid não gastou um único grama de seu próprio poder.
Apenas a energia das joias do infinito foi usada. As expressões de Arishem e dos outros celestiais escureceram. Entre eles, alguns sussurraram. As joias do infinito, elas são reais. Isso é um problema. Sid, tendo anulado o ataque, calmamente pressionou o polegar e o dedo médio juntos, preparando-se para estalar os dedos. Mas no momento em que ele tentou, sentiu resistência. Uma imensa onda de energia transbordou das joias do infinito, crepitando através de sua manopla e corpo, iluminando todo o seu lado direito. Claramente, tentar apagar 38 celestiais de uma só vez foi um esforço tremendo, até mesmo para a manopla do infinito. Os celestiais perceberam o perigo. Sentindo uma catástrofe iminente, eles imediatamente se prepararam para atacá-lo e detê-lo. Mas antes que Sid pudesse estalar os dedos, ele hesitou. Algo estava interferindo. Uma força oculta estava resistindo ativamente ao poder das joias do infinito. Os olhos de Sid se estreitaram. Um celestial poderoso? Ou, outra coisa? Se ele forçasse o estalo, a manopla do infinito provavelmente se quebraria, incapaz de conter o aumento de energia. Mais importante, ele não tinha certeza se o estalo eliminaria todos os celestiais. Se alguns sobrevivessem, seria desastroso. Esqueça. Vou continuar ganhando tempo. Seu olhar frio se tornou mais aguçado. Quem quer que o estivesse bloqueando das sombras, ele logo descobriria. Ele só precisava de mais alguns minutos. Decidindo não atacar, Sid lançou um ataque. Sem dar aos celestiais a chance de reagir, ele estendeu a mão direita. As 6 joias do infinito brilharam simultaneamente. Cada um emitiu um poderoso feixe de energia, fundindo-se em uma explosão massiva e concentrada que avançou em direção aos celestiais. Ao mesmo tempo, a joia do espaço foi ativada. Um portal espacial circular abriu-se no ar. O feixe de energia desapareceu e reapareceu instantaneamente bem na frente de Arishem. Os olhos de Arishem se arregalaram em choque. Pego de surpresa, ele mal teve tempo de reagir antes que o raio da joia do infinito o atingisse diretamente. Bum! Levantando a mão direita, ele tentou bloquear o ataque lutando contra sua força. Os outros celestiais reagiram rapidamente? Dezenas de raios de energia multicoloridos irromperam de suas mãos, convergindo para interceptar o ataque. Assim que as duas forças colidiram, o feixe da joia do infinito começou a se despedaçar. Estava sendo dominado. De longe, Sid não ficou surpreso. Os raios de energia das joias do infinito não deveriam ser inigualáveis. Era normal que o poder combinado de 38 celestiais os neutralizasse. Antes que o contra-ataque pudesse alcançá-lo, Sid ativou a joia do espaço novamente, fechando o portal. O feixe de energia combinado dos celestiais, agora sem alvo, simplesmente se dispersou no vazio. À primeira vista, parecia que Sid estava em vantagem. Observando da Terra, governos, civis e feiticeiros ficaram sem palavras. Ele está se saindo bem. Contra 38 celestiais? Até o ancião, o Doutor Estranho e Thor ficaram atordoados. Mas eles rapidamente perceberam. O manto branco apenas os pegou desprevenidos. Quando os celestiais se coordenassem adequadamente, a situação mudaria drasticamente. Enquanto isso, nos reinos dimensionais, Pesadelo e Dormammu observavam com diversão, esperando a queda do manto branco. Asgard. Irmão. Thor cerrou os punhos, rezando pela sobrevivência de Baldur. A batalha continuou. Os celestiais se espalharam, cercando Sid por todos os lados. Vários levantaram as mãos, preparando-se para lançar um ataque em grande escala. Sid permaneceu calmo. Antes que pudessem agir, ele ativou as joias do poder e do espaço. Num piscar de olhos, o espaço ao redor de vários celestiais se distorceu. E num piscar de olhos, eles desapareceram. Desaparecido do sistema solar. Nem mesmo Sid sabia exatamente para onde eles foram, apenas que eles tinham sido teletransportados para milhares de anos-luz de distância. Se tentassem voar de volta, nunca conseguiriam. É claro que os celestiais tinham habilidades espaciais e poderiam retornar eventualmente. Mas a essa altura, Sid já teria alcançado seu objetivo. De repente, uma poderosa onda psíquica ondulou em sua direção. Virando o olhar, Sid se fixou na fonte. Um celestial roxo estava tentando invadir sua mente. Se fosse Thanos, ele poderia ter sido vítima desse ataque. Mas infelizmente, era inútil contra ele. Sid ativou a joia da mente. Sua luz dourada brilhou, amplificando suas defesas psíquicas 10 vezes mais. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 536. Estrondo. Uma onda psíquica aterrorizante se espalhou instantaneamente, envolvendo os membros do grupo celestial roxo. Tá? Um grito ecoou. Queriu. Os celestiais ao redor gritaram em choque, olhando incrédulos para o distante herói vestido de branco. Como um mero mortal, como você pode possuir um poder psíquico mais forte que o nosso? Uma forma de vida inferior de um mero planeta. Como ele poderia exercer uma força psíquica tão imensa? Eles não conseguiam acreditar. À distância, Sid olhou para eles, mas não respondeu. Nesse momento, sentiu de repente vários anéis dourados surgindo ao seu redor. Instantaneamente, uma força vinculativa tomou conta dele, restringindo seus movimentos e habilidades. Era uma sensação familiar. Ele imediatamente percebeu que era a obra de Arishem, o juiz celestial. Naquele momento, ao lado de Arishem, um celestial amarelo ergueu a mão direita. Uma luz branca ofuscante brilhou de sua palma antes de desaparecer. Sid imediatamente sentiu uma sensação de queimação no corpo, como se estivesse sendo atacado por uma força invisível. Seus olhos se estreitaram, entendendo instantaneamente a natureza do ataque.
Um caleidoscópio de cores apareceu diante dele, ele podia ver espectros invisíveis aos olhos comuns. Nesse momento ele viu um raio intenso de alta energia além do espectro visível bombardeando-o continuamente. Raios gama ou algo parecido, ponderou Sid. De longe a expressão do celestial amarelo se transformou em choque. Por que você está completamente ileso? Embora incrédulo, Sid não ficou surpreso. Como Deus da luz, embora sua forma divina ainda estivesse incompleta, sua resistência e afinidade com a luz eram absolutas. Tentar matá-lo com meros ataques baseados em luz? Impossível. No instante seguinte, Sid concentrou seu poder em avançar, assumindo o controle dos raios incolores de alta energia. Os raios que o atingiram mudaram de direção instantaneamente. Sob os olhares atordoados dos outros celestiais, o celestial amarelo que havia desencadeado o ataque soltou um grito agudo. Seu corpo dourado foi imediatamente carbonizado, e chamas se espalharam por todo o seu corpo. Você pode controlar meu poder? O celestial Theo estava em choque total, mas Sid o ignorou. Neste momento, os outros celestiais lançaram seus ataques. A joia do poder e a joia do espaço na mão direita de Sid irradiavam luz intensa. Aproveitando o poder de manipulação espacial, ele desapareceu de dentro dos anéis dourados. No instante seguinte, os anéis dourados foram destruídos por inúmeras explosões de energia. Se ele tivesse permanecido dentro deles, teria sido aniquilado. A manopla do infinito de Sid brilhou mais uma vez, as joias do poder e do espaço pulsando com energia. Um momento depois, 8 celestiais prontos para um ataque desapareceram no ar. Herói vestido de branco, o que você está fazendo? Teletransportá-los não faz sentido. Eles voltarão logo. A voz de Arishem era fria. Simultaneamente, os celestiais restantes reforçaram a barreira espacial. Sid sentiu a resistência instantaneamente. Essa força o impedia de teletransportar celestiais facilmente como fazia antes. Suas sobrancelhas franziram. Pela primeira vez, ele sentiu pressão. Os celestiais mal tinham começado a lutar seriamente, nem tinham começado a criar buracos negros ainda. Quanto tempo ele conseguiria resistir depois que eles começassem? Percebendo isso, ele decidiu mudar de tática. Ele levantou a mão direita. As 6 joias do infinito incrustadas na manopla dourada irradiavam um brilho deslumbrante. Uma onda de vasta energia fluiu através dele. Em um instante, sua forma se tornou etérea, separada da realidade transcendente. Todos os ataques recebidos o atingiam inofensivamente. Ao testemunhar isso, Arishem e os outros celestiais compreenderam imediatamente o que estava acontecendo. Reconhecendo a futilidade de novos ataques, eles pararam. Seus olhares se voltaram para 6 brilhantes joias do infinito na manopla de Sid. Arishem falou friamente: herói de branco, isso é inútil. Sua manopla não vai durar para sempre. Ele vai quebrar eventualmente. E quando isso acontecer, você vai morrer. Com essas palavras, inúmeros olhares se fixaram na manopla do infinito. Seres comuns não viam nada de errado. Mas os celestiais e os deuses dimensionais podiam perceber. A manopla dourada estava se deteriorando lentamente. Como Arishem havia dito, ele inevitavelmente quebraria. E quando isso acontecesse, Sid pereceria. Dimensão dos sonhos. Observando a batalha se desenrolar, Pesadelo sorriu com satisfação. Herói vestido de branco, você está lutando em vão? Essa é sua maneira de fugir da realidade? Essa manopla vai cair em breve. Você vai morrer de qualquer jeito. Não adianta nada enrolar, ele zombou. Para ele, Sid tinha enlouquecido. Por que mais ele faria uma coisa tão tola? Com isso, Pesadelo finalmente deu um suspiro de alívio. Sid estava praticamente morto. Ele não precisava mais temer retaliações. Enquanto isso, na dimensão negra, Dormammu e outros deuses dimensionais hostis assistiam com uma mistura de surpresa e diversão. Agora esperamos. No momento em que a manopla falhar, ele morre. Seus olhos brilhavam de expectativa. O tempo passou. 3 minutos se passaram. Um por um, os celestiais que Sid havia teletransportado começaram a retornar. Agora 38 celestiais o cercavam. Ao ver o herói vestido de branco aparentemente perdido em seu estado transcendente, seus olhos se encheram de ridículo. Eles nunca tinham encontrado um ser tão tolo. Qual era o sentido de adiar o inevitável? Terra. Na Shield, Fury ainda não entendia o que Sid estava tentando fazer. Mas depois de vários minutos, até ele, observando através de transmissões via satélite, notou algo estranho na manopla. A manopla dourada estava escurecendo, pequenas rachaduras se formavam em sua superfície. Que diabos você está fazendo, herói vestido de branco? Fury murmurou, a suspeita crescendo em sua mente. Enquanto isso, nos escalões mais altos da América e de outras potências globais, a compreensão começou a surgir. Uma a uma, suas expressões se transformaram em sorrisos expectantes. Eles esperaram, ansiosos para testemunhar a morte inevitável de Sid. Como ele gritaria? Como ele morreria? Eles mal podiam esperar para ver. Asgard. Irmão, o que você está fazendo? Correr. O rosto de Thor estava cheio de confusão e ansiedade. Ao lado dele, Frigga, Odin, Endal e até mesmo os 3 guerreiros, todos tinham o mesmo olhar de incerteza e preocupação. Nenhum deles entendia o que o príncipe Balder estava fazendo. Capítulo 537. Sejam os humanos da Terra, os deuses dimensionais ou os celestiais, todos acreditavam que o herói vestido de branco estava às portas da morte, agindo de forma tola em seus momentos finais.
Foi realmente útil lutar? Em pouco tempo aquela manopla dourada falharia e quando isso acontecesse, a morte aguardaria o herói vestido de branco. Naquele momento todos os que se opunham a ele olhavam com expectativa, ansiosos para testemunhar seus inevitáveis gritos de agonia e sua morte. No entanto, sob seus olhares atentos, a expressão de Cid permaneceu inalterada. Mesmo quando a manopla do infinito gradualmente se deteriorou sob a pressão das 6 joias do infinito, ele agiu como se não tivesse percebido. Só mais alguns minutos. Seu olhar ficou frio. A manopla, bombardeada pelas energias de 6 pedras distintas, estava de fato perdendo seu brilho, tornando-se opaca e cinza. No entanto, esse nível de tensão estava longe do dano catastrófico causado ao estalar os dedos. No mínimo, ele ainda poderia aguentar mais de 10 minutos. Esse foi todo o tempo que ele precisou. Ignorando o que os outros pensavam, ele continuou esperando. O tempo passou lentamente. Os minutos passaram. Cid estava esperando o Avatar da Luz, nível 5 se manifestar completamente, enquanto os celestiais esperavam a manopla do infinito se quebrar, levando o herói vestido de branco à sua ruína. Enquanto isso acontecia além dos governos da Terra, pessoas comuns, feiticeiros, deuses dimensionais e Asgard observando atentamente. Várias facções alienígenas também estavam observando. Devido a eventos recentes, muitas civilizações extraterrestres já haviam voltado sua atenção para a Terra. Elas não esperavam testemunhar tal espetáculo. Não muito tempo atrás, eles temiam esse ser poderoso. E agora? Ele estava prestes a morrer. Honestamente, eles ficaram aliviados. Enquanto isso, entre os membros da Ordem Negra de Thanos, Ebony Maw também estava observando. Vendo isso acontecer, percebendo que o herói vestido de branco estava prestes a perecer sem que Thanos sequer levantasse um dedo, ele não conseguiu mais se conter e decidiu se revelar. Um pequeno drone prateado, do tamanho de um punho, cruzou o vazio, voando entre os celestiais e o herói vestido de branco sob inúmeros olhares confusos. Uma projeção ganhou vida, revelando uma figura alta de pele cinza e cabelos brancos, vestida com vestes pretas. Ao se materializar, ele se curvou graciosamente e disse com um sorriso: "Saudações, poderosos celestiais." Então, virando-se para Cid, ele continuou: "E saudações a você, herói vestido de branco." Seu dispositivo especial de transmissão garantiu que tanto os celestiais quanto Cid ouvissem suas palavras em alto e bom som. Enquanto eles se perguntavam o que essa figura estranha estava planejando, Ebony Maw suspirou: "Herói vestido de branco, nunca imaginei que nos encontraríamos em tais circunstâncias. Permitam-me apresentar-me, sou Ebony Maw da Ordem Negra, um servo leal de Thanos. Meu mestre, o grande Thanos, envia lembranças." Ao ouvir isso, a expressão de Cid permaneceu indiferente. "E daí?" ele respondeu. Mesmo agora, à beira da morte, este homem não conhecia o medo. Ebony Maw suspirou: "Você deveria ter morrido nas mãos do meu mestre Thanos. No entanto, você conseguiu incorrer na ira de tantos celestiais e agora está condenado a perecer aqui. Se eu não viesse agora, nunca teria a oportunidade de testemunhar isso pessoalmente." Ele balançou a cabeça em falso arrependimento. "Thanos se esforçou bastante para lidar com você, ele quase conseguiu. Mas no fim, você vai morrer aqui." Sua voz ecoou. Muitos que o ouviram ficaram atônitos. Eles não tinham ideia do que ele queria dizer. Percebendo a confusão, Ebony Maw sorriu. Como o resultado já estava definido, ele decidiu explicar. "Você já ouviu a lenda? Uma lenda dos 5 deuses da criação cósmica: eternidade, morte, infinito, esquecimento e galactus. Eternidade, morte, infinito e esquecimento são entidades cósmicas abstratas, cada uma representando uma força fundamental do universo. A morte, a personificação de todo o fim, é a mestra final de todos os seres vivos, o próprio conceito do fim do universo. O infinito representa o próprio espaço, a soma de toda a existência espacial no universo. Eternidade incorpora o tempo, representando a totalidade do passado, presente e futuro. E finalmente, obliteração simboliza o grande desconhecido, o vazio além da compreensão. Essas 4 entidades juntas formam a própria estrutura do universo. Elas são o universo, e o universo são elas. Eles são os verdadeiros deuses cósmicos, os arquitetos da criação." Enquanto ele falava, seu rosto brilhava com reverência. Cid, os celestiais e os deuses dimensionais mostraram pouca reação. Eles já conheciam essas entidades. Entretanto, quando a transmissão de Ebony Maw chegou às redes de comunicação da Terra, toda a raça humana ouviu suas palavras. Naquele momento, o choque percorreu o planeta. Milhões de pessoas ficaram sem palavras. Discussões em todo o mundo irromperam. "Espere, isso é real? De jeito nenhum. Isso é cientificamente impossível. Conceitos abstratos são deuses? Isso não faz sentido. Mas, o universo não foi criado por Deus?" Sede da SHIELD. O rosto de Fury estava nublado pela suspeita. Ele murmurou: "Essa é a verdade do universo? O universo foi formado por deuses cósmicos?" A dúvida tomou conta de sua mente. Ele não conseguia aceitar essa teoria. A ciência sempre ensinou que o universo se originou do Big Bang. Como isso poderia ter sido criado por deuses? Essa mitologia ultrapassada deveria ter desaparecido há muito tempo. Torre Stark. Tony Stark murmurou: "Isso não é científico. Se isso fosse verdade, então qual seria o sentido de toda a sua pesquisa? Por que não estudar teologia?" Assim como Fury, ele rejeitou categoricamente a alegação de Ebony Maw. Kamar-Taj. "Isso é real?" Os olhos do Doutor Estranho se arregalaram em descrença. Ao lado dele, o ancião olhou para ele e respondeu calmamente: "É verdade.
Essas entidades cósmicas existem. Cada uma delas representa um aspecto fundamental do universo e detém um poder além da compreensão mortal. O Doutor Estranho, junto com vários feiticeiros menores, ficou completamente abalado. Era real? Até mesmo o ancião reconheceu sua existência, não havia como negar. Um pensamento passou pela cabeça de Doutor Estranho. Como esses chamados deuses cósmicos se comparam a ele? Sua mente se voltou para a entidade na qual sua fé estava depositada, seu próprio Deus patrono. Capítulo 538. Neste momento, fossem os habitantes da Terra ou forças interestelares, eles estavam divididos entre o choque e a confusão. Não conseguiam entender por que essa garra de ébano estava trazendo à tona mitos tão grandiosos em um momento como aquele. Espaço exterior. É Avatar de Luz experiência mais um? Sid olhou para Ebony Maw com uma expressão calma e perguntou. E então, o que exatamente você está tentando dizer? Ebony Maw, que falava com solene reverência, congelou. Ele olhou surpreso para o herói vestido de branco. Herói vestido de branco, você não está chocado? Você não duvida das minhas palavras? Na Terra, Fury e muitos outros da SHIELD, assim como vários líderes mundiais, ficaram confusos. Era verdade. Sid não pareceu nem um pouco surpreso. Suas emoções não oscilaram nem um pouco, apesar da grande declaração de Ebony Maw. O que estava acontecendo? Então Sid disse algo que surpreendeu a todos. Eu sei disso há muito tempo. Os deuses cósmicos existem. No momento em que ele falou, o choque percorreu os celestiais, os deuses dimensionais, os asgardianos e até mesmo os humanos da Terra. O herói vestido de branco sabia disso? Onde ele conseguiu essas informações? Então esses deuses cósmicos são reais? Enquanto eles ainda estavam processando isso, Sid perguntou novamente em um tom composto. E então, Ebony Maw, o que exatamente você quer dizer? Sob o peso de tantos olhares, Ebony Maw respirou fundo, reprimindo a própria confusão. Então, finalmente revelou seu verdadeiro propósito. No panteão cósmico, Eternidade certa vez fez uma promessa. Quem primeiro o visse teria um desejo concedido. Um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. E Thanos está prestes a cumprir essa profecia. A essa altura, ele já deveria estar diante da Eternidade. Originalmente, Thanos planejou usar esse desejo para eliminar você e o Messias. Mas agora, parece que ele nem precisará agir. Você já está condenado. Ele suspirou, fingindo arrependimento. Imagino que meu mestre Thanos ficará decepcionado. Mas eu não podia desperdiçar seus esforços. Então vim aqui para lhe contar antes que você morra. A voz de Ebony Maw permanecia no silêncio. Mesmo assim, a expressão de Sid permaneceu inalterada. Não só porque ele já sabia disso. É Avatar de Luz experiência mais um? Habilidade, Avatar da Luz, 1999-2000 nível 4, mais um ponto. Mais um ponto e chegaria ao nível 5. Ao ouvir as palavras de Ebony Maw, uma discussão acalorada surgiu no mundo todo. Eternidade? Desejos? E Thanos? Então tem mais alguém querendo pegar o herói vestido de branco? Desta vez, ele está mesmo acabado. Não só precisa lutar contra dezenas de celestiais, como agora tem um deus cósmico envolvido. Como ele pode sobreviver? Ha. O herói vestido de branco, essa ameaça perigosa, finalmente vai desaparecer. Dentro do governo dos Estados Unidos, assim como em outros governos do mundo, altos funcionários não conseguiam conter sua excitação. Eles esperaram por esse dia por tanto tempo. Afinal, o herói vestido de branco estava prestes a morrer. A maior ameaça ao equilíbrio de poder da Terra finalmente seria eliminada. Torre Stark. A expressão de Tony Stark era complicada. Ele nunca imaginou que esse homem aparentemente invencível enfrentaria a morte. Kamar-Taj. O ancião soltou um suspiro silencioso. Ao lado dela, o Doutor Estranho e os outros feiticeiros tinham expressões igualmente conflitantes. A Terra estava prestes a perder um dos seus maiores defensores? Não muito tempo atrás, o herói vestido de branco os ajudou a resolver uma grande crise. E agora? Agora, ele estava prestes a morrer? Não era porque ele não era forte o suficiente, mas porque seus inimigos eram simplesmente poderosos demais. Lutando contra dezenas de celestiais, ao lado de um deus cósmico como Eternidade. Mesmo seres mais fortes seriam impotentes em tal situação. Qualquer um ficaria arrasado. Era inegável. Thanos e os celestiais realmente fizeram de tudo para matá-lo. As dimensões sombrias. Enquanto isso, Dormammu e outros lordes dimensionais finalmente relaxaram. Um sorriso sombrio se espalhou pelo rosto de Dormammu. Quando o herói vestido de branco morre, esse será o momento perfeito para agir. Ele há muito tempo cobiçava o poder divino de Sid, assim como as joias do infinito. Agora, uma oportunidade finalmente se apresentou. Após a morte do herói vestido de branco, Dormammu planejou confiscar seu cadáver e as joias do infinito. Se a sorte estivesse do seu lado, ele poderia até herdar o poder do herói vestido de branco. Com tanta força, ele não seria apenas Dormammu da dimensão negra. Ele poderia consumir a Terra, derrotar outros senhores dimensionais e reivindicar domínio sobre múltiplas realidades. Enquanto Dormammu planejava pesadelo, Mephisto e Lúcifer compartilhavam ambições semelhantes, esperando silenciosamente pela morte do herói vestido de branco. Asgard. Droga! Esses desgraçados! Thor ficou furioso. Já era ruim o suficiente que dezenas de celestiais tivessem se unido contra seu irmão. Agora, até Thanos envolveu um deus cósmico. O que ele pode fazer agora? O desespero brilhou nos olhos de Thor. Ele já podia ver o resultado inevitável.
Ao lado dele, Endal, os 3 guerreiros e muitos asgardianos compartilhavam da mesma percepção sombria. Desta vez, o príncipe Balder pode não sobreviver. Em silêncio, Odin agarrou Gungnir com força. Ele já estava preparando a Bifrost, esperando por um milagre. Talvez, no momento certo, ele pudesse teletransportar Balder para longe. As chances eram pequenas, mas que outra opção havia, além do universo? Nas dobras ocultas do espaço, o observador observou a batalha. As técnicas de ocultação do herói vestido de branco foram desfeitas devido à interferência de Ultron, permitindo que ele testemunhasse tudo. Um profundo conflito o atormentava. Ele deveria intervir? Ele deveria salvar o herói vestido de branco e alterar seu destino? Afinal, não muito tempo atrás, o herói vestido de branco o ajudou. Mas então, ele poderia ao menos ajudar? Os Celestiais e Eternidade não eram entidades com as quais se pudesse brincar. Se ele agisse de forma imprudente, poderia perecer junto com o herói vestido de branco. Dentro da AVT, Autoridade de Variância Temporal. Na sede, os funcionários observavam com grande interesse. Parece que você estava certo, Mobius. Nem precisamos intervir. O herói vestido de branco já está praticamente morto. Esse problema enorme que é uma dor de cabeça finalmente está sendo resolvido. Enquanto os agentes da AVT trocavam comentários casuais, Sid ouviu um som familiar. É Avatar de Luz Experiência mais um? Capítulo 539. É Avatar de Luz Experiência mais um? Uma notificação soou na mente de Sid, fazendo seu coração disparar. Se ele se lembrava corretamente, este era o ponto final da experiência. Com este último incremento, o Avatar da Luz alcançaria seu próximo nível. Então, habilidade, Avatar da Luz, máximo, nível 5. Nível 5. Sid mal teve tempo de processar isso antes que uma sensação avassaladora de luz o consumisse. Sua conexão com a luz se tornou absoluta, a ponto de até mesmo o conceito de separação entre ele e a luz desaparecer. Sua percepção expandiu-se infinitamente no vazio cósmico. Então, algo aconteceu. Originalmente sob a influência das 6 joias do infinito, sua forma se tornou etérea, como se ele existisse além da própria realidade. Agora, porém, ele estava se tornando real novamente. Sua forma física se solidificou, retornando completamente à realidade. Terra. Naquele momento, inúmeras pessoas ficaram atordoadas. Os governos do mundo ficaram momentaneamente congelados antes de explodirem em comemoração. O herói vestido de branco não aguenta mais? Ele perdeu a chance de escapar. Agora tem que enfrentar dezenas de celestiais com uma manopla quebrada. Como ele pode sobreviver agora? Seu destino está selado. Ele está morto. O governo dos Estados Unidos, juntamente com outras potências globais, ficaram em êxtase. A ameaça à Terra estava finalmente prestes a ser eliminada. Eles não precisariam mais viver com medo constante de serem eliminados pelo herói vestido de branco. Torre Stark. Tony Stark murmurou. Então, ele realmente não consegue segurar? Ele ainda pode escapar. Kamar-Taj. A anciã franziu a testa. Por que a manopla do infinito está falhando tão cedo? Depois de pensar um momento, ela suspirou. Sem a manopla do infinito, ele não teve escolha a não ser enfrentar 38 celestiais. Como ele poderia sobreviver a isso? As dimensões sombrias. Dormammu, Mephisto e Lúcifer compartilhavam uma sensação semelhante de confusão. Com base em suas habilidades sensoriais, a manopla do infinito ainda deve ser funcional. Por que ele se revelou de repente? Não fazia sentido. Mas, não importa o que acontecesse, seu destino estava selado. No momento em que ele apareceu, sua morte foi inevitável. Dormammu, Mephisto e Lúcifer observavam com gananciosa expectativa. Eles estavam prontos para reivindicar seu cadáver e as joias do infinito no momento em que ele morresse. Asgard. O coração de Thor se apertou. Ele já podia imaginar o destino horrível que aguardava seu irmão. Até mesmo Odin, agarrando Gungnir firmemente, começou a preparar a Bifrost, esperando uma fuga milagrosa. Mas realisticamente não havia nada que ele pudesse fazer. AVT, Autoridade de Variância Temporal. Os agentes da AVT sorriram enquanto assistiam. Como você disse, Mobius, nem precisamos intervir. Ele já está morto. No campo de batalha. Ele finalmente não consegue mais aguentar. Os celestiais sentiram sua solidificação e sabiam. Aquele era o momento. A voz calma e indiferente de Arishem ecoou. Herói de branco, eu te disse, isso não tem sentido. Seu destino está selado. Aceite sua morte. Agora morra. Naquele momento, os celestiais agiram em uníssono. Eles reforçaram todo o sistema solar, bloqueando o próprio espaço, selando qualquer chance de fuga. Então, eles liberaram todo o seu poder. Uma cascata de radiação cósmica, raios gama, explosões de neutrinos e raios mortais invisíveis, caiu sobre ele. Uma onda incontrolável de energia tomou conta da pequena figura vestida de branco. Os celestiais sorriram ironicamente. Nem mesmo um deus sobreviveria a isso. Naquele momento, por toda a Terra, entre civilizações alienígenas, entre os senhores dimensionais, dentro da AVT e até mesmo de Asgard, todos assistiram esperando sua morte. Até Ebonimal, parado à distância, sentiu que a vitória estava garantida. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ele desapareceu. O herói vestido de branco desapareceu. Em um segundo ele estava parado ali. No momento seguinte, toda a sua forma se dissolveu em luz branca, desaparecendo completamente. A barragem inimaginável de ataques cósmicos não atingiu nada além do espaço vazio. Para onde ele foi?
o universo congelou. Todos, os celestiais, os governos da Terra, Dormammu, Asgardianos, agentes da AVT, todos olharam com total descrença. Os celestiais entraram em pânico. Nós reforçamos o espaço. Nem nós conseguimos nos teletransportar para fora daqui. Como ele desapareceu? Eles não entenderam. Ninguém fez isso. Mas então, um milagre aconteceu. Um brilho sem nome emergiu, do mesmo lugar onde ele havia desaparecido, e se espalhou. Em velocidades impossíveis, ele engolfou a Terra. Depois, todo o sistema solar. Então, a uma velocidade além da velocidade da luz, a luz se espalhou para além das bordas do sistema solar. A nuvem de Oort, o cinturão de Kuiper, toda a Via Láctea, tudo isso banhado em luz. O que está acontecendo? Através da Via Láctea, o auto-evolucionário, o colecionador, Capitã Marvel, Senhor das Estrelas, todos se voltaram para testemunhar o impossível. Essa luz está consumindo a galáxia inteira? Não, estava se espalhando ainda mais. Além da Via Láctea, além do universo observável, além de todos os sistemas estelares conhecidos. Em poucos momentos, todo o cosmos estava banhado em luz pura e radiante. Então, uma voz ecoou por toda a realidade. Um hino incompreensível, um coro celestial, uma canção de louvor. Terra, governos e civis olhavam fixamente para suas telas, para os seus céus. Todos eles ficaram impressionados. O que é isso? Eles esperavam testemunhar a morte do herói vestido de branco. Em vez de, eles testemunharam um fenômeno divino. Alguns hesitaram, alguns sussurraram, alguns começaram a suspeitar da verdade. Poderia ser ele? Será que esse milagre pode ser o herói vestido de branco? Suas mentes rejeitaram a ideia. Impossível. Eles não acreditaram. Torre Stark. A voz de Jarvis ecoou pelos alto-falantes. Senhor, a influência da luz já ultrapassou o sistema solar. Stark ficou sem palavras. Capítulo 540. Tony olhou fixamente para a tela. Que diabos? Tudo o que aconteceu recentemente destruiu sua compreensão da realidade várias vezes, mas isso estava além de qualquer coisa que ele pudesse compreender. O que exatamente estava acontecendo? Camartage. Os olhos do ancião se arregalaram. Até ela, a feiticeira suprema, se sentia completamente perdida. Mais importante ainda, ela sentiu algo assustador. O universo inteiro parece ser afetado. Ela murmurou. Perto dali, o Doutor Estranho e os outros feiticeiros se viraram para ela em choque. Supremo, o que você acabou de dizer? O universo inteiro? O que está acontecendo? Em várias dimensões, poderosos deuses dimensionais também sentiram isso. Todo o cosmos foi afetado. Eles ainda não conseguiam entender o que tinha acontecido. Mesmo seres mais antigos que testemunharam o nascimento das galáxias, não conseguiram compreender o que estava acontecendo. Era simplesmente impensável. Druin, que brevemente considerou se isso tinha algo a ver com o herói vestido de branco, zombou de seu próprio pensamento ridículo. Impossível. Não tem como isso ter alguma coisa a ver com ele. Asgard. Thor e os Asgardianos ficaram em silêncio, atordoados. Eles não estavam se preparando para lamentar a morte de Balder, então por que isso estava acontecendo? Sede da AVT. Meu Deus! Que diabos é isso? Os monitores da AVT estavam com alertas vermelhos, mostrando números que excediam todos os limites conhecidos. O valor de desvio do universo 616 quebrou completamente a escala. Até mesmo a Autoridade de Variância Temporal, uma organização que se orgulhava de monitorar e controlar a própria realidade, não conseguia compreender isso. Pela primeira vez, até eles estavam completamente perdidos. Dentro das camadas ocultas da realidade, o observador permaneceu em silêncio atordoado. Mesmo com sua capacidade de observar através de infinitas linhas de tempo, mesmo com sua vasta consciência cósmica, ele ainda não conseguia entender o que tinha acontecido. De volta ao campo de batalha, os celestiais ficaram visivelmente abalados. Até mesmo o juiz Arishem ficou perturbado. Tudo era tão certo. Eles capturaram o herói vestido de branco. Eles liberaram todo o seu poder cósmico sobre ele. Mas agora, ele simplesmente desapareceu. E então o universo inteiro foi envolvido pela luz. E então parou. Tão repentinamente quanto apareceu, a luz misteriosa desapareceu. O estranho coro celestial ficou em silêncio. E o universo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Os celestiais, os senhores dimensionais, os terrestres e até mesmo os observadores além do tempo, eles estavam todos completamente perdidos. Uma voz profunda e poderosa ecoou de repente pelo espaço. O que aconteceu? Cada olhar se voltou para a fonte. Uma figura imponente de pele roxa, cabeça careca e olhos frios e calculistas apareceu ao lado de Ebony Maw em uma projeção holográfica. Alguém o reconheceu instantaneamente. Thanos. É o Thanos. Ao ouvir a voz de seu mestre, Ebony Maw rapidamente recuperou a compostura e curvou-se respeitosamente. Lord Thanos, disse ele, com a voz confusa, não sei o que aconteceu. Os celestiais atacaram o herói vestido de branco e então, ele desapareceu. E então, esse estranho fenômeno ocorreu. Não tenho ideia de onde veio essa luz. Thanos franziu a testa. O herói vestido de branco se foi? Ele não está mais aqui? Nem os celestiais conseguem encontrá-lo? Ebony Maw hesitou, mas antes que pudesse falar, Arishem, o juiz, respondeu primeiro. Sim, o herói vestido de branco desapareceu, e nem mesmo eu consigo sentir sua presença. Não sabemos qual método ele usou para escapar.
Sua voz reverberou pelo espaço, não alcançando apenas Thanos e Ebony Maw, mas também todos os seres da Terra. Nem os celestiais conseguem senti-lo? Como ele escapou deles? Uma onda de descrença se espalhou pelo cosmos. Até os lordes dimensionais ficaram atordoados. Pesadelo cerrou os dentes em frustração. Então esse era o seu trunfo? Não é de se admirar que ele não estivesse com medo. Ele tinha um plano secreto de fuga o tempo todo? Caramba! Dimensão do inferno. Mephisto, aparecendo na forma de um homem idoso, suspirou de arrependimento e admiração. Uma fuga verdadeiramente notável. Eu preciso aprender esse truque algum dia. A dimensão negra. Caramba! Dormammu fervia de raiva. Sua chance de obter as joias do infinito acabou. A decepção dos governos da Terra. Dentro dos mais altos escritórios dos governos mundiais, a atmosfera outrora comemorativa desapareceu. Suas expectativas foram frustradas. Eles tinham tanta certeza. Eles esperaram por esse momento por tanto tempo. E ainda assim, o herói vestido de branco escapou mais uma vez. Eles se sentiram mal. Os celestiais não deveriam ser poderosos? Como eles poderiam falhar? Pela primeira vez, todos os agentes da AVT pareciam visivelmente perturbados. Finalmente, o observador relaxou. Thor sorriu. Meu irmão é inacreditável. Ele escapou disso? Seus olhos brilhavam de admiração. Enquanto isso, Thanos permaneceu em silêncio. Sua expressão endureceu. Então, depois de uma longa pausa, ele suspirou. O herói vestido de branco deve ser eliminado. Originalmente, eu pretendia usar meu desejo da eternidade para outro propósito, mas agora isso não é mais uma opção. Ao lado dele, os olhos de Ebony Maw se arregalaram em choque. Meu senhor, você está dizendo? Thanos assentiu gravemente. Sim, usarei meu desejo da eternidade para destruir o herói vestido de branco. Todo ser que havia perdido a esperança, de repente, sentiu uma renovada sensação de expectativa. Um desejo da eternidade? O poder de um deus cósmico. Contra o herói vestido de branco. Agora, para onde ele poderia correr? Mesmo que ele fugisse para os confins do universo. Não faria diferença. Porque a própria eternidade seria quem o caçaria. Não havia escapatória. Desta vez, ele estava condenado. Capítulo 541. Quando todos ouviram que Thanos planejava fazer um desejo à eternidade para eliminar o herói vestido de branco, ninguém acreditou que o herói vestido de branco pudesse continuar sobrevivendo. Sejam os demônios dimensionais, os celestiais ou outros seres. Dimensão dos sonhos. O pesadelo ficou encantado. Ele pensou que o herói vestido de branco já tivesse escapado. Para ser justo, as habilidades de fuga do herói vestido de branco eram realmente impressionantes, mas, depois de pensar por um momento, ele se regozijou e disse: Herói de branco, mesmo que você consiga correr, é inútil. Vamos ver como você escapa desta vez. Mesmo que você corra no final, você ainda vai morrer. Pensando nisso, ele ficou animado e cheio de expectativa. Não apenas ele, mas Dormammu, a autoridade de variância temporal e outras entidades também aguardavam ansiosamente o desejo de Thanos. Na fenda dimensional, o observador ficou em silêncio ao ouvir a notícia. Eternidade está se envolvendo nesse assunto. Ele suspirou suavemente. Asgard. A multidão estava inicialmente relaxada, mas depois de ouvir as palavras de Thanos, suas expressões mudaram drasticamente. Isso não significava que o irmão deles estava condenado? O rosto de Thor estava cheio de choque. Justo quando suas emoções estavam à flor da pele, eles de repente viram a cena ao redor de Thanos mudar. Na imagem projetada, ele chegou a um lugar misterioso. Inúmeras pessoas ficaram surpresas. Eles viram que sob os pés de Thanos havia uma extensão infinita de água, e acima de sua cabeça, nuvens brancas. A água e o céu estavam tão próximos que pareciam ao alcance. Thanos caminhou sobre a superfície da água, mas não havia sinal de afundamento. Entretanto, naquele momento, a atenção de todos não estava nisso, mas sim atraída para uma única figura. Bem longe, na superfície da água, uma figura misteriosa estava sentada. O ser tinha vários metros de altura, seu corpo era todo preto, adornado com pontos de luz que lembravam nebulosas, galáxias e estrelas. Seu corpo foi formado a partir do cenário do céu estrelado cósmico. Por isso, ninguém conseguia ver seu rosto ou expressão. Só conseguiam distinguir vagamente sua forma humanoide e mal conseguiam perceber que esta eternidade tinha forma humana. Naquele momento, ele estava sentado silenciosamente na superfície da água, completamente imóvel. Não emitia nenhum som, impossibilitando as pessoas de determinar se era uma estátua sem vida ou algum ídolo estranho. Terra. Então, está a eternidade? Um dos criadores do universo? Seja Fury, pessoas comuns ou Tony, todos demonstraram olhares de espanto. Eles nunca tinham visto uma figura tão bizarra e extraordinária antes. Para ser justo, parecia mesmo divino. No entanto, por algum motivo, eles também sentiram que parecia um pouco comum, sem nenhuma presença imponente. Naquele momento, até o Doutor Estranho e outros feiticeiros sentiram o mesmo. Esta suposta eternidade não parecia tão majestosa quanto imaginavam. Assim como muitos estavam tendo esses pensamentos, o juiz celestial Arishem, fora da atmosfera da Terra, esclareceu sua confusão. Espaço exterior. Este é apenas um avatar abstrato da grande eternidade, não sua verdadeira forma. A voz de Arishem ecoou lentamente não apenas no espaço sideral, mas também por toda a Terra, permitindo que todos ouvissem. Ao ouvir isso, todos de repente entenderam. Então é por isso. Não é de se admirar.
A projeção. Na imagem projetada, Thanos caminhou rapidamente até a eternidade e fez seu desejo. Grande Deus do universo, eternidade, meu desejo é que todos os seres que me impedem de obter as joias do infinito desapareçam. Enquanto ele falava, seus olhos brilhavam com determinação. Esse desejo era algo em que ele pensava há muito tempo. Como as joias do infinito estavam nas mãos do herói vestido de branco, não havia dúvida de que o herói vestido de branco era quem o impedia de obtê-las. O destino do herói vestido de branco já estava decidido. Além disso, Thanos especulou que qualquer ser que tentasse impedi-lo de obter as joias do infinito seria eliminado. Dessa forma, ele poderia reunir todas as joias do infinito com segurança. Uma vez reunidas, seu plano original poderia ser facilmente concluído: usar as joias do infinito para exterminar metade de toda a vida no universo. Quanto ao motivo pelo qual ele não desejou que a eternidade eliminasse metade de toda a vida no universo diretamente, era porque a pressão do herói vestido de branco era simplesmente grande demais, tão grande que ele não tinha confiança em derrotá-lo. Chegará ao ponto do trauma psicológico. Usar a eternidade para eliminar o herói vestido de branco foi a escolha mais segura. Não haveria nem possibilidade de fracasso. Pensando nisso, os olhos de Thanos se encheram de expectativa, esperando ansiosamente que a eternidade realizasse seu desejo. Dimensão dos sonhos. Esse Thanos é tão astuto. Haha, desta vez o herói vestido de branco está realmente acabado. Os olhos de Pesadelo brilharam e ele ficou animado. Sob o poder do Deus Criador, Eternidade, o herói vestido de branco não poderia sobreviver. Dormammu e outras entidades observavam com expectativa, curiosidade e interesse, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Autoridade de variância temporal. Naquele momento, o rosto de todos os membros estava cheio de alegria e alívio. O problemático herói vestido de branco finalmente pôde ser derrotado. Asgard, Thor e os outros pareciam mortalmente pálidos. Acabou. Tudo acabou. Terra. O governo americano e outros líderes mundiais estavam cheios de expectativa, ansiosos para ver o trágico destino do herói vestido de branco. Eles se perguntavam o quão miseráveis e horripilantes seriam os gritos e a morte do herói vestido de branco. Com certeza seria espetacular, certo? Espaço exterior. A voz do juiz celestial Arishem era calma enquanto ele repetia o que havia dito antes. Herói de branco, eu te disse há muito tempo, o que você está fazendo não tem sentido. A única coisa que te espera é a morte. Agora você não tem como escapar. Sua voz estava completamente fria. As emoções de inúmeros seres estavam flutuando, sua atenção completamente focada em Thanos e no avatar abstrato da eternidade, esperando que o desejo fosse realizado. Logicamente, o desejo de Thanos deve ser realizado nos próximos segundos, e algumas mudanças devem ocorrer. No entanto, 30 segundos se passaram, e tudo permaneceu em silêncio. Nada aconteceu. Depois de esperar um pouco mais, nada aconteceu. Incontáveis seres não conseguiram evitar de começar a discutir. Parece que nada aconteceu? Não, de jeito nenhum. O herói vestido de branco deve estar morto, já derrotado pela eternidade. Sim, essa é a possibilidade mais provável. Como esperado de um Deus criador tão poderoso, matando o herói vestido de branco sem fazer barulho. Naquele momento, incluindo Thanos, os demônios dimensionais e os celestiais, todos pensavam o mesmo. Seus corações estavam tomados de admiração, maravilhados com o poder da grande eternidade. Ao mesmo tempo, alguns seres não conseguiram deixar de sentir pena pelo trágico destino do herói vestido de branco. O herói vestido de branco nunca imaginaria que depois de todos os seus esforços para escapar, ele simplesmente morreria assim, certo? Haha, só de pensar na expressão de descrença dele no momento da morte é engraçado. Capítulo 542. Entre inúmeros seres, incluindo os demônios dimensionais e os celestiais, todos estavam discutindo o infortúnio do herói vestido de branco, lamentando como ele morreu misteriosamente daquele jeito. Terra. As autoridades do governo americano, juntamente com os líderes de outros países, não puderam deixar de considerar esse ponto. E seus rostos se iluminaram com sorrisos de alegria. Aquele flagelo problemático finalmente estava morto. Embora eles não tenham visto o herói vestido de branco gritando em agonia ou sua morte trágica, não importava, contanto que ele estivesse morto. Autoridade de variância temporal. Naquele momento, os rostos de todos estavam cheios de sorrisos. Fenda dimensional. O observador ficou em silêncio. Asgard. Irmão. O rosto de Thor estava cheio de tristeza, seus olhos ficando vermelhos. Cenas daquela figura flutuando no céu, vestida de branco, ajudando-o a resolver inúmeros problemas, passaram por sua mente. Quanto mais pensava nisso, mais miserável se sentia. Por mais que pensasse nisso, ele não conseguia aceitar. Como aquele irmão invencível pôde morrer? E tão facilmente? Mesmo que ele tivesse morrido, seu irmão não deveria ter morrido. Mas quem imaginaria que esse sujeito de pele roxa realmente procuraria o Deus Criador, Eternidade, para intervir? Pensando nisso, seu coração se encheu de ódio, jurando vingar seu irmão e matar Thanos. Perto dali, Endal, os 3 guerreiros e outros tinham expressões tristes. Quanto a Frigga, a rainha, ela já estava soluçando incontrolavelmente. Embora Baldur nunca tivesse admitido sua identidade, em seu coração, ele era seu filho. Vendo a dor de Frigga, Odin apertou a lança eterna em sua mão e soltou um suspiro profundo. Forças alienígenas. Não esperava que aquele monstro morresse daquele jeito? Então este é o poder do Deus Criador, Eternidade. Realmente impressionante.
Justo quando todos olhavam com admiração, acreditando que o herói vestido de branco estava realmente morto, algo completamente inesperado aconteceu. Na imagem projetada, a eternidade que estava sentada ali em silêncio como uma escultura sem vida de repente falou. Uma voz misteriosa ecoou naturalmente nos corações de incontáveis seres. Eternidade fala: você precisa fazer um desejo diferente. Não posso realizar este. Essas palavras deixaram Thanos, os demônios dimensionais, o povo da Terra, os Asgardianos, as forças alienígenas e até mesmo o juiz celestial Arishem completamente perplexos. Todos se perguntaram se tinham ouvido errado. Caso contrário, como poderiam ter ouvido algo assim? Fazer um desejo diferente? Não consegue cumprir? Inúmeros seres ficaram completamente perplexos. Como um dos deuses criadores do universo, eternidade, não seria capaz de realizar um desejo tão simples? Essa dúvida era exatamente o que Thanos queria perguntar. Ele expressou a pergunta que estava na mente de todos. Como esse desejo não pode ser realizado? Perguntou Thanos incrédulo. Ele é apenas um super-ômega mutante. Embora o herói vestido de branco fosse poderoso, até mesmo capaz de ser chamado de Deus, tudo dependia de comparação. Como um dos seres supremos do universo e um dos conceitos abstratos da criação. Como a eternidade poderia ser incapaz de realizar o desejo de matar o herói vestido de branco? Naquele momento não foi só Thanos que não acreditou. Até os celestiais e os demônios dimensionais acharam difícil aceitar. Mas então, eles ouviram algo ainda mais chocante. A misteriosa voz da eternidade continuou a ecoar em seus corações. Eu represento o tempo, o infinito representa o espaço, a morte representa o fim da vida, o esquecimento representa o vazio desconhecido e Galactus representa o equilíbrio. Aquele de quem você fala representa a luz e o calor. Ele é o aspecto positivo do universo. Sem ele, o universo cairia em silêncio e estagnação. É por isso que não posso ajudá-lo a realizar esse desejo. Ele é um Deus criador como nós. Eu não posso fazer tal coisa. Enquanto a eternidade falava, ele pareceu cair em contemplação, confusão e perplexidade. No momento em que esse sexto Deus criador apareceu, fosse a eternidade, a morte ou qualquer um dos outros, todos o notaram. Embora chocados, eles também se sentiam perplexos, incapazes de entender como seu irmão mais novo havia nascido. Por toda a lógica, a eternidade deveria estar ciente de tudo no universo, mas sobre como ele veio a existir e alcançou tal status. Eternidade simplesmente não conseguia entender. No entanto, isso não importava. Não entender não era um problema. O nascimento deste irmão mais novo foi benéfico tanto para eles quanto para o universo. Em resumo, o universo se tornou mais forte, mais difícil de destruir e ainda mais único. Sim, único. No mínimo, eternidade podia sentir que seu universo era muito mais especial e grandioso do que qualquer outro universo. Por algo assim, eles naturalmente ficaram felizes em aceitar e receberam o irmão mais novo de braços abertos. Quanto ao motivo de ser chamado de irmão, os deuses criadores sempre se referiram uns aos outros como irmãos e irmãs. Naturalmente, este era o irmão mais novo. Então, o desejo deste Thanos era impossível de ser realizado. Normalmente, eternidade e os outros não interviriam nos assuntos do universo. Para a eternidade, a linha do tempo fosse boa ou ruim, era algo que ela podia aceitar e conter. O mesmo se aplicava ao próprio universo. O que quer que Thanos fizesse, se fosse contra seres comuns, estava tudo bem. Mesmo que fosse contra os celestiais, eternidade teria realizado seu desejo. Mas se fosse contra esse irmão mais novo, eles eram os alicerces do universo, partes do próprio universo. Mesmo que este irmão mais novo desaparecesse, o universo sofreria danos severos, ou até mesmo entraria em colapso. Falando em pura força, eternidade nem tinha certeza se conseguiria derrotar seu irmão mais novo. Afinal, eles ainda não se entendiam completamente e não haviam brigado. Tudo ainda era desconhecido. Assim como a obliteração, que parecia ser o menor entre eles, mas na verdade era um dos mais poderosos. Então o desejo de Thanos era algo que a eternidade jamais poderia realizar. Enquanto a eternidade continuava a contemplar, incontáveis seres já estavam em choque ao ouvir suas palavras. O que eles acabaram de ouvir? O que esse Deus Criador, eternidade, acabou de dizer? Thanos, que estava diante da eternidade, chegou a se perguntar se estava preso em uma ilusão ou ainda sonhando. Ele ouviu errado? Representa luz e calor? O aspecto positivo do universo? Os olhos de Thanos estavam cheios de confusão. Este seria outro Deus Criador? De quem essa grande eternidade estava falando? Nunca ouvi falar disso antes. Thanos não conseguiu reagir imediatamente, assim como ninguém mais. Com uma expressão confusa no rosto, Thanos perguntou instintivamente: representa luz e calor? Quem é ele? Nunca ouvi falar dele antes. Ao ouvir sua pergunta, a voz da eternidade ecoou mais uma vez nos corações de incontáveis seres. Capítulo 543. Eu já te disse, ele é aquele a quem você se refere como. A voz da eternidade ecoou em seus corações, parando por um momento antes de continuar. Você o chama de herói vestido de branco, correto? No momento em que essas palavras foram ditas, a cena ficou em silêncio absoluto. A expressão de Thanos congelou, seus olhos se arregalaram gradualmente, como se sua alma tivesse deixado seu corpo. O que essa eternidade acabou de dizer? Ele murmurou incrédulo. O herói vestido de branco? Outro Deus Criador? Em sua mente, ele não pôde deixar de lembrar o que a eternidade havia mencionado antes. Representa luz e calor? O aspecto positivo do universo? A expressão de Thanos era inexpressiva, perguntando-se se ainda estaria sonhando.
Senão, como poderia ouvir algo tão absurdo? O herói vestido de branco é um Deus criador? Como isso é possível? Como ele pode ser um Deus criador? Os celestiais ficaram atordoados. O que a eternidade acabou de dizer? O juiz celestial Arishem não pôde deixar de cair em um estado de confusão. Dimensão dos sonhos. Pesadelo que há poucos momentos estava se sentindo presunçoso e ansiosamente antecipando a morte inevitável do herói vestido de branco, de repente exclamou em choque. O herói vestido de branco é um Deus criador? Isso é impossível. Devo ter ouvido errado, ou a eternidade deve ter cometido um erro. Quanto mais pensava nisso, mais acreditava que essa era a única explicação razoável. Afinal, como algo tão ultrajante pôde acontecer? De repente, um sexto Deus criador apareceu, e este era o herói vestido de branco? Neste momento, Dormammu, Mefisto e outros demônios dimensionais estavam igualmente incrédulos e inconscientemente tinham pensamentos semelhantes. Fenda dimensional. O observador murmurou. Eternidade cometeu um erro? A autoridade de variância temporal. Como o universo poderia ter um sexto Deus criador? Mobius balançou a cabeça. E esse ser é o herói vestido de branco? Os muitos funcionários ao seu redor ecoavam sua descrença. Ninguém entendia melhor do que eles o que significava ser um Deus criador. Certamente eles devem ter entendido mal as palavras da eternidade. Eternidade deve ter significado outra coisa. Asgard. A expressão de Frigga congelou, esquecendo momentaneamente sua tristeza. Ao lado dela, o rosto de Odin estava cheio de choque e dúvida. Irmão é um Deus criador? A mente de Thor ficou em branco, achando a noção completamente absurda. Mesmo achando que seu irmão era incrivelmente poderoso, sempre perdendo apenas para o topo, ele nunca ousou imaginar algo assim. Isso estava além dos seus sonhos mais loucos. Era ridículo demais. Perto dali, Endal e os três guerreiros murmuravam entre si. Deve haver algum engano. Talvez tenhamos ouvido errado? Terra. Autoridades do governo americano, juntamente com outros líderes mundiais, esperavam ansiosamente para ouvir os gritos do herói vestido de branco e testemunhar sua morte miserável. Mas em vez disso, eles ouviram as palavras da eternidade. Ao ouvir essas palavras, seus rostos ficaram inexpressivos. O que isso significa? O herói vestido de branco é um Deus criador? A revelação foi tão chocante e contrária à lógica que eles instintivamente se recusaram a acreditar. Isso deve ser algum tipo de piada da eternidade. Sim. Eles se recusaram a acreditar que algo tão absurdo pudesse ser verdade. Afinal, o herói vestido de branco era claramente um super-ômega mutante terrestre. Como ele poderia ser um Deus criador do universo? Naquele momento, Thanos, que estava diante da eternidade, fez a pergunta que estava na mente de todos. O herói vestido de branco é um Deus criador? Devo ter ouvido errado, certo? Enquanto falava com a eternidade, Thanos não conseguiu evitar rir, achando seus próprios pensamentos risíveis. Naquele momento, não só ele, mas todos os outros pensaram o mesmo. Mas justamente quando eles estavam pensando nisso, a voz da eternidade ecoou novamente em seus corações. Vocês todos parecem confusos. Eu já disse a vocês. Aquele que você chama de herói vestido de branco é um Deus criador, assim como eu. Ele representa a luz e o calor, o aspecto positivo do universo. Enquanto ele falava, suas palavras pararam por um momento antes de continuar com um tom misterioso. Meu irmão mais novo, é melhor você se revelar e explicar as coisas a eles. Quando essas palavras saíram, Thanos, junto com o juiz celestial Arishem, Pesadelo, o observador, os membros da autoridade de variância temporal, os Asgardianos e o povo da Terra, ficaram todos atordoados e chocados. Eles não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ouvir da eternidade. O herói vestido de branco era realmente um Deus criador? Como isso pode ser? Eles não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Mas o que os chocou ainda mais foi a frase final de eternidade. Meu irmão mais novo, é melhor você se revelar e explicar as coisas a eles. O que isso significa? Não poderia ser o que eles pensavam, certo? Sem chance. Justo quando eles estavam pensando nisso, uma anomalia repentina apareceu no universo, deixando todos sem palavras. Em um instante, o universo escuro e silencioso foi completamente iluminado, cheio de brilho e calor. Essa anomalia mais uma vez deixou todos no universo completamente atordoados. O que exatamente está acontecendo? Por que o universo está iluminado novamente? Se alguém não soubesse, pensaria que existe uma estrela tão grande quanto o próprio universo, brilhando sobre tudo. Este é realmente um universo escuro e frio? É tão brilhante. É lindo. O universo não é mais escuro e frio, está cheio de luz e esperança. Enquanto pessoas comuns como o Senhor das Estrelas e outros discutiam essa anomalia, poderosas forças alienígenas já estavam comandando suas inteligências artificiais ou trabalhadores. Depressa, localize a origem dessa anomalia. Precisamos descobrir a causa desse fenômeno. Imediatamente, inúmeras pessoas começaram a trabalhar freneticamente. Entretanto, não importa quanta tecnologia eles usaram para pesquisar, eles não conseguiram localizar a fonte da anomalia. Era como se o próprio universo fosse assim. A verdadeira anomalia parecia ser o próprio universo. Chegando a essa conclusão ridícula, fosse a inteligência artificial ou outras, todos ficaram incrédulos. Simplesmente balançaram a cabeça, pensando que as máquinas deviam estar com defeito. Felizmente, no momento crítico, a luz brilhante que iluminava todo o universo começou a diminuir rapidamente, até que somente o sistema solar permaneceu iluminado. Essa pista rapidamente permitiu que eles identificassem a origem no sistema solar. O que está acontecendo aí?
O que está acontecendo? Enquanto eles investigavam o que estava acontecendo no sistema solar, aqueles dentro deles celestiais, Thanos, demônios dimensionais, humanos na Terra, Asgardianos, o observador, membros da autoridade de variância temporal, estavam testemunhando uma cena chocante. Além da Terra, um fraco coro de hinos e louvores ecoava continuamente. Em meio ao brilho, uma luz infinita convergiu e acabou formando uma figura humanoide. Uma presença indescritível e inexplicável. Era como se fosse a própria luz. A figura irradiava brilho, sua forma envolta em uma luz ofuscante, tornando impossível para qualquer um ver claramente seu rosto. E todos, não importa a raça, viram algo diferente. Os humanos viam uma figura humanoide parecida com eles, enquanto os seres mecânicos viam algo parecido com suas próprias formas dentro do brilho luminoso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.